O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Dados da Organização Internacional do Trabalho apontam que no mundo todo, a cada 15 segundos, um trabalhador morre de acidente ou de doença relacionados ao trabalho. Existem também as doenças que causam afastamentos e entre elas estão os transtornos mentais, como a depressão. O Novo Debate de hoje fala sobre este assunto com a professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná e doutora em Educação, Elaine Cristina Schmidt Rainini. Bem-vinda, professora. Obrigada. Professora, quando a gente fala de doença ou de afastamento, por trabalho, até acidente de trabalho, logo vem à mente aquele trabalhador que de repente machuca um braço, perde um dedo ou uma mão num equipamento, numa máquina, Como que se relaciona a doença mental com o ambiente de trabalho? Eu imagino que seja mais difícil. Como que se estabelece essa relação? Então, realmente é uma dificuldade, que se tem em estabelecer esse nexo do adoecimento mental com o trabalho. A gente talvez precise considerar que, historicamente, as doenças físicas relacionadas ao trabalho, elas são mais aparentes e mais fáceis de diagnosticar. O que a gente nota em termos de estudos, a gente vem acompanhando esse tipo de adoecimento relacionado ao trabalho já há algum tempo, que a partir da década de 70, quando muda-se um pouco a forma do trabalho se organizar, vem se modificando também as doenças e as sintomatologias relacionadas ao trabalho. Essas doenças, professora, por exemplo, de pessoas que digitam muito tempo ou realizam o mesmo movimento por um tempo muito longo, Sim, então, esse tipo de lesão, ele começou a ser identificado mais a partir da década de 80 e 90, E aqui no Brasil, especialmente com a abertura dos mercados, quando se internacionaliza a economia, a gente começa a ver, especialmente na década de 90, um número cada vez maior de lesões por esforços repetitivos. Então, dessas lesões, a gente começa a ter como se fosse um escoamento, um aparecimento dos adoecimentos, que anteriormente eram mais físicos, para algo de uma via psíquica, que demonstra algo que na relação do trabalhador com o trabalho não vai bem. Então, o que a gente tem observado hoje é um aumento significativo dos adoecimentos psíquicos relacionados ao trabalho. Dentro de uma classificação de doenças, a gente chama isso de transtornos mentais, que passam pela depressão, pelos quadros de ansiedade, e assim por diante. A professora realizou o doutorado em Educação aqui pela Universidade Federal do Paraná e acabou usando um viés psicanalítico para entender essa relação entre trabalho e doenças que acabam afastando o trabalhador. Como que foi estruturar esse trabalho, professora? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que, falar, que eu venho tradicionalmente de uma área que chama, trabalhando numa área que chama Psicologia do Trabalho. No entanto, sempre com uma formação clínica muito presente, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, nos meus trabalhos, e eu acredito que é essa formação clínica que me dá a possibilidade de olhar para o adoecimento no trabalho e ter alguma compreensão acerca desses adoecimentos. Isso não é uma coisa nova, tem muitos pesquisadores no Brasil e fora do Brasil que vêm de uma tradição clínica e que vão olhar para essas doenças no trabalho a partir de um contexto mais organizacional ou do mundo do trabalho. E até tem estudos muito conhecidos aqui no Brasil, que são os estudos da psicopatologia do trabalho, que foi desenvolvida por Christophe Dejoux, que é um psiquiatra francês, que vai desenvolver todo um trabalho, uma pesquisa sobre os adoecimentos mentais relacionados ao trabalho. Eu entendo que a perspectiva que eu uso, ela não caminha tão rente a essa perspectiva da psicopatologia, mas eu venho de uma tradição que vai justamente buscar os elementos da clínica, discutindo o que é o adoecimento e o que é o sofrimento mental, passando por uma via da diagnóstica, como que a gente diagnostica esses casos e, a partir disso, então, como que a gente pode pensar em intervenção frente a esses casos. Uma intervenção que vem a partir de alguns pressupostos dessa clínica,
A professora estudou especificamente professores de ensino superior de uma universidade pública do Brasil e percebeu que a principal causa de afastamento entre esses professores era justamente a depressão. É possível estabelecer os motivos para essa depressão? O que será que causa esse tipo de transtorno nesses professores? Então, acho que a primeira coisa que é interessante colocar, assim, que essa minha... eu cheguei a esse dado a partir de um conjunto de atividades que eu vinha desenvolvendo, né, junto à universidade, a sindicato e outros contextos organizacionais. Então, esse dado apareceu para mim, né, a partir de orientação de estágio, a partir de pesquisas que eu vinha desenvolvendo, a partir de um trabalho próximo a essas organizações, aparece esse dado, né? A principal causa de afastamento em professores, numa instituição que a gente trabalhou, era a depressão. Então, transtorno mental, e dentro do transtorno mental, a depressão como principal causa. O que a gente pode recolher disso, né? Que, bom, se tem uma questão aí que é psíquica, isso nos remete a pensar qual que é o lugar que esse trabalho tem na vida desse sujeito, né? E por que a via sintomática tem aparecido na perspectiva da via mental, né? Por que o sintoma é mental? Assim, um dos pontos que a gente pode compreender fala da relação que o sujeito tem com o todo da vida e com o trabalho, né? Então, a gente percebe o quê? Quando o trabalho se torna um pouco sem sentido, ou quando o sujeito não consegue encontrar mais a via de realização, até que a gente chama na psicanálise mesmo de uma sublimação pelo trabalho, quando o trabalho é muito atravessado pela lógica da competitividade, de falta de cooperação, pela lógica do produtivismo, né? Então, se a gente pega o trabalho, ou das próprias relações que um professor, por exemplo, estabelece em sala de aula, né? A gente vê que a relação ela tem mudado muito ao longo das últimas 2 décadas, especialmente. Então, é esse tipo de atravessamento, né, que a gente observa, que está ali, está no contexto de trabalho, né, do professor. Tem muitos professores que não dão conta disso, e a saída que tem, né, para sinalizar que não dão conta ou que alguma coisa vai mal é estruturar uma doença, né, estruturar uma forma de lidar com aquele trabalho, que é mostrando que, bom, o que a depressão mostra, né? A depressão mostra que eu não consigo mais ter satisfação com aquele trabalho, que algo me impede que eu possa me realizar a partir daquele trabalho. Então, algo me deprime ali, é como se a felicidade não pudesse estar mais presente naquele contexto, naquele local ou naquela atividade de trabalho. Como é possível hoje entender o que é depressão e até diagnosticar uma depressão, professora? Então, é importante que a gente saiba assim, que tem toda uma classificação diagnóstica que vem sendo construída na medicina, né? Esse ano a gente teve o lançamento do diagnóstico de transtornos mentais, né? Que são os DSMs que a gente chama, que vem da versão 1. Esse ano a gente teve o lançamento da versão 5, que procura identificar a partir de algumas variáveis, né? Ou a partir de alguns sintomas que surgem, elaboram a partir disso um quadro diagnóstico, né? Então geralmente quem faz esse diagnóstico é a medicina, um psiquiatra, né, que acompanha o caso, né, do trabalhador. E muitas vezes, assim, é uma discussão que a gente tem que acaba fechando o que é a infelicidade da vida, né, acaba fechando dentro de uma diagnóstica médica, dizendo que aquele quadro lá tem depressão. Até tem uma literatura que eu estudo na minha tese, que vai dizer que hoje existe todo um trabalho da neuropsiquiatria, né, também da neuropsicologia, da neurociência, que vem estudando como que a depressão ela pode ser identificada já na célula do sujeito, né? Então, o que isso demonstra para a gente? É como se a gente pudesse, a partir da elaboração de uma diagnóstica, encontrar um remédio que pudesse atuar a nível celular para reduzir ou para eliminar aquilo que é o quadro depressivo, né?
E qual que é a visada que a gente tem a partir da psicanálise, né? É uma visada de que, bom, se há uma depressão aí, ou algo que se assemelha a uma depressão, que algum lugar, em algum saber científico é localizado como depressão, a gente retorna o sujeito para perguntar para ele, ou para identificar ali nele, qual que é o ponto da infelicidade, né? Aonde que a infelicidade aparece na vida dele, e daí a infelicidade com o trabalho, até porque, por que no trabalho, né? A gente vê que o trabalho hoje é o principal meio do sujeito fazer um laço com o social. Então é pelo trabalho que ele estabelece a relação com outras pessoas. E o que a gente tem escutado de muitos trabalhadores é como se, pela via do trabalho, eles pudessem, então, encontrar um lugar para poder falar daquele mal-estar que eles têm, né, ou daquilo que gera infelicidade, que causa infelicidade, e que a partir disso, então, ele possa buscar um tratamento. Então, ele tem um lugar onde essa doença pode aparecer. Esse mal-estar se localiza nessa relação com o trabalho. Professora, hoje a gente acompanha uma certa, entre aspas, epidemia de depressão entre trabalhadores, né? A professora estudou professores, mas isso existe em outros trabalhadores bancários, enfim. Por que isso acontece? O que acontece no ambiente de trabalho que também ajuda a gerar esse tipo de problema no indivíduo? Então, do ambiente de trabalho, acho que a gente pode pensar alguns pontos, né? A questão da pressão, né, no trabalho, a questão das relações serem um pouco... Existem muitas relações competitivas no ambiente de trabalho, a questão de um produtivismo, né, onde o trabalho passa muitas vezes a ficar sem sentido para o trabalhador. Eu acho que são elementos que estão presentes no ambiente de trabalho e que podem sim ter uma interferência naquilo que é o sentido do trabalho para cada trabalhador, né? No entanto, acho que a gente não pode desconectar isso que está no contexto organizacional de um contexto social maior, né? Então, como é que são as relações de produção hoje? Na maioria das relações de produção, né? São relações em que o sujeito ele tem que fazer, né? E muitas vezes a atividade que poderia lhe causar uma satisfação, ou poderia ser uma via de escoamento, né? Para uma realização psíquica, acaba se tornando sem sentido. Então, o que a gente vê na depressão, né? A depressão, ela fala de uma infelicidade, de uma impossibilidade de uma realização do sujeito em qualquer atividade que ele faça e, consequentemente, também no trabalho. Então, a gente pode localizar isso no trabalho, mas a gente também tem que olhar essas questões maiores que estão colocadas, né, por um sujeito que trabalha. Então, o que a gente vê hoje, né? Quando a gente vê uma sociedade extremamente consumista, a gente vê que a pessoa trabalha para poder consumir, né? O quanto nesse trabalhar para consumir eu consigo me realizar, né? Pensando naquela realização mais íntima de cada um, né? Aquilo que fala de uma realização psíquica mesmo. Se o que me faz trabalhar, o que me move ao trabalho, é a possibilidade de eu consumir, o que mesmo se realiza dentro de mim, né? Então a gente começa a ver aí que são alguns elementos que vão promovendo isso que a gente chama de uma insatisfação, né, do sujeito com aquilo que faz e, consequentemente, gerando uma infelicidade com o trabalho. A gente vive uma sociedade que gera muitas pessoas infelizes, né? Então a gente também tem que pensar que isso vai aparecer no ambiente de trabalho, no contexto do trabalho. O Novo Debate de hoje fala sobre doenças, especialmente os transtornos mentais e a depressão no ambiente de trabalho. Nós voltamos logo depois do intervalo. O Novo Debate de hoje recebe a professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná, Elaine Cristina Schmidt Rainini. Nós falamos sobre as doenças mentais que acometem os trabalhadores. Bom, professora, a gente falou um pouco sobre como que o trabalhador se relaciona com o trabalho e com a própria sociedade, né? E eu queria perguntar para a professora agora, quando a pessoa recebe um diagnóstico de depressão, muitas vezes a ação dos profissionais que realizam o tratamento é o medicamento, um remédio para tratar aquele problema. Isso
acontece não só com a depressão, né? O medicamento ele está presente na nossa sociedade, parece que para resolver o ponto final. O que falta na nossa sociedade para entender o contexto que leva a isso e tratar este contexto e não a doença que é o resultado disso? Então, a primeira coisa, eu acho que para a gente chegar a configurar isso, que é um adoecimento ou uma depressão relacionada ao trabalho, o que é a trajetória desse trabalhador? Geralmente ele vai no médico particular, né? O diagnóstico se fecha no médico particular e a partir desse diagnóstico ele vai consultar o serviço de medicina do trabalho da organização, né? Ou vai buscar um trabalho especializado, como a gente tem hoje, né? Nos campos de saúde do trabalhador, a gente tem todo um serviço especializado para fazer essa relação do adoecimento do trabalhador com o seu trabalho. Então, muitas vezes, essa diagnóstica ela já fecha na clínica daquele profissional que atende o trabalhador numa primeira instância. O que a gente vê ali, né, nesse lugar? Muitas vezes, os relatos de tristeza, insatisfação se colocam, né, para esse profissional. Numa via diagnóstica, a gente, né, vai perguntar para o paciente, né? Quantas vezes na semana, quantas vezes no dia você tem tal sentimento? Se eu tenho, né, 10 vezes na semana, isso já pode me dar um indicativo de que eu estou falando de um tal quadro diagnóstico. Tá? O que a gente vê então a partir daí? O próprio paciente se fecha na sua diagnóstica e muito do que a gente percebe, daí isso a partir de uma escuta clínica, né, de um outro lugar, é que a infelicidade não tem lugar nessa sociedade. Então eu não posso mais dizer que estou infeliz, que estou insatisfeito, porque, né, vivemos numa era em que, bom, se eu posso consumir, se eu posso ter acesso a todos os bens que são produzidos, por que eu não posso ser feliz? Então a infelicidade é um problema para a nossa sociedade hoje. Né? A gente não tem mais espaço para uma melancolia, a gente não tem mais espaço para um sofrimento até que é inerente. Luto, né? Para o luto também, né? Quantos casos de luto, não só por perdas de familiares ou de amigos, mas inclusive para perdas de trabalho, né? Então, como se o trabalhador não pudesse vivenciar aquele luto, ou aquela pessoa não pudesse vivenciar aquele luto, elaborar essa perda para seguir adiante na vida a partir dessa vivência da perda. Então, tem essa questão, né, de uma infelicidade que não pode ser vivida, que não pode ser sentida. A medicação ela vem muito para tamponar isso, né? Então, ao invés de resolver o problema na sua base, a gente acaba dando um paliativo ali para aquele problema que aparece. A mesma coisa a gente pode pensar na relação da depressão com o trabalho. Então, me chega um paciente, né, que me diz, olha, estou deprimido, ou estou insatisfeito, ou tenho, né, tantos momentos de infelicidade no meu dia ou com o meu trabalho, eu não consigo me realizar. Se eu simplesmente fecho um diagnóstico e eu medico, eu tiro desse sujeito a possibilidade dele falar sobre aquilo que não vai bem na relação dele com o trabalho. Então, em alguns casos, né, a gente também não pode generalizar, tem casos que sim, são casos de depressão muito forte, né, muito característico de um quadro depressivo, tem casos que sim, a gente precisa medicalizar, né, dar medicamento ao paciente, mas tem casos, e diria que talvez a grande maioria dos casos, a gente precisa escutar esse paciente. Então, o que é escutar? É poder entender qual que é a relação que esse sujeito tem com aquilo que lhe acomete, né? Com aquele seu adoecimento, com aquele quadro de depressão. Por que está deprimido? Então, a via da palavra, a via da fala, é a via pelo qual ele vai poder subjetivar algo que não vai bem, que ele vai poder compreender, que ele vai poder dar outro desfecho à sua doença, né, que não simplesmente se privar do convívio com o social, porque a depressão faz muito isso, né? A depressão é a doença hoje que priva o sujeito da convivência com o social. Então, assim, manter esse sujeito afastado do social, sem poder falar daquilo que lhe impede, né, de participar da vida social, isso também é um problema, porque a gente acaba enclausurando o sujeito e muitas vezes ele não consegue se restabelecer para retomar a vida, para dar conta da vida, enfim, para voltar a ter as relações com a família, com os amigos e especialmente com o trabalho.
Então, a via da medicalização é uma via que, para muitos casos, é necessária, a gente não pode descartar, mas o que a gente tem visto é uma impossibilidade do sujeito falar daquilo que adoece. A professora, no trabalho de doutorado, lá na tese, a professora fala um pouco sobre como que a depressão acaba sendo um sintoma social que sinaliza o mal-estar do sujeito com a civilização atual. Que mal-estar é esse que o sujeito apresenta com essa civilização que a gente encontra todo dia? Então, o mal-estar ele é inerente da relação do sujeito com qualquer sociedade, né? Então, assim, o mal-estar fala de um ponto, né, na relação que nunca vai poder ter uma satisfação, fala de uma impossibilidade, né? Então, entre aquilo que eu quero e aquilo que eu posso realizar no social, existe um buraco, né? Existe um espaço aí que nunca vai poder ser preenchido. A grande questão é o que cada um de nós fazemos com esse mal-estar. E temos mal-estar em qualquer relação que a gente estabelece, né? Até as relações mais íntimas, elas são relações que podem gerar um mal-estar. A grande questão é tomar esse mal-estar pela via de negação do mal-estar. Então, a gente vive uma sociedade em que todo mundo tem que ser feliz, a gente vive uma sociedade em que o conflito não pode aparecer, né? Então, assim, numa empresa especialmente, as técnicas que a gente tem para trabalhar com as relações é não deixar o conflito aparecer, né? E não ir lá trabalhar com o conflito. Se esse conflito apareceu, é porque tem alguma coisa que não vai bem. Então vamos trabalhar sobre isso, né? Mas as nossas técnicas comportamentais, elas vão dizer, comportamentais, até eu acho importante colocar isso, assim, é como se isso estivesse só numa aparência, um conflito que a gente tem, vamos resolver, ou não vamos deixar ele aparecer. Então, quanto menos aparecer o conflito, melhor, né? Porque conflito, muitas vezes, é contraproducente. Então, nessa via do mal-estar, primeiro a gente tem que entender que o mal-estar é do humano e a gente tem que aprender a lidar com ele. O problema é lidar com o mal-estar numa sociedade que prima pela felicidade. Se eu tenho que ser feliz, se eu tenho que estar bem para produzir, o mal-estar ele me impede essa produção, né? Então, o mal-estar não é bem-vindo. Por isso que, né, muitas vezes a medicação ajuda a fazer um tamponamento aí nessa relação que não vai bem, né? Então, ao invés de a gente poder promover uma fala, né, ou uma escuta sobre isso que não vai bem, a gente acaba ou tirando o sujeito do convívio social ou medicalizando o sujeito e, né, se impede que esse mal-estar venha à tona e que possa ser trabalhado. Ou seja, o ideal é tirar essa sujeira debaixo do tapete e encarar essa sujeira para produzir a partir disso um pensamento, uma relação melhor com os nossos problemas? Poderíamos dizer que sim, eu acho que sim, Aline. A professora estudou essas relações do trabalho e doenças e transtornos mentais a partir da psicanálise, né? O que essa visão diferenciada do problema trouxe de respostas para aquilo que a professora procurava entender da relação, por exemplo, do professor com esse adoecimento no trabalho? Tá. Então, acho que a primeira coisa é que a gente possa entender que a gente já tem um saber científico organizado para dar conta dessas questões que falam do adoecimento relacionado ao trabalho. Então, hoje a gente tem um campo de conhecimento e uma área de atuação que chama saúde do trabalhador, né, que entendo que fala de um avanço em termos de análise, perspectiva de trabalho, nesse campo do adoecimento relacionado ao trabalho. Então, é um campo onde a gente tem, na maioria nas experiências práticas, temos médicos, fisioterapeutas, psicólogos, temos assistentes sociais, enfermeiros trabalhando numa proposta de identificar a doença, de tratar aquela doença, de reabilitar o trabalhador para o seu trabalho, fazendo intervenções tanto junto ao trabalhador quanto em outros segmentos. Então, a gente faz intervenções nas organizações, a gente faz intervenções por vias de sindicato, né? Então, a gente tem um conjunto de ações já estruturado para atender esse trabalhador que adoece. E quando eu fui estudar essa área, entendi que ela significa um avanço, até porque ela incorpora toda uma luta de movimentos sociais que se deu aqui no Brasil, especialmente na década de 70 e 80.
No entanto, na prática, o que eu observo, né? Que essa via de dar um lugar para a escuta ao trabalhador, ela não acontece. Então, a saúde do trabalhador, na minha perspectiva, ela significa um avanço, mas ela ainda não dá lugar a esse sujeito do inconsciente, que é por essa via que eu entro com esse olhar da psicanálise, né? Então, se eu não posso escutar o trabalhador, que possibilidade que ele tem de subjetivar, de entender que aquele adoecimento também faz parte da vida dele, da história dele, né? De entender o que aquele adoecimento significa naquela relação que ele tem com o trabalho, com aquele momento da vida dele, né? Então, essa perspectiva da psicanálise, primeiro que ela vem por uma trajetória minha, né? E ao mesmo tempo, assim, eu vejo que no campo da saúde do trabalhador e nas outras pesquisas, né, e teorias que já estão desenvolvidas para dar conta disso, não trazem essa perspectiva de uma escuta verdadeira, como a clínica psicanalítica ela, né, nos disponibiliza, para entender o que é aquele mal-estar, o que aquela doença, aquele sintoma sinaliza da verdade do sujeito, né? Porque tem uma verdade aí. Que verdade é essa? Professora, existe alguma alternativa, alguma saída, um caminho para os sujeitos ou para as organizações, para os sindicatos talvez, enfim, para todo esse mundo do trabalho se organizar de uma nova forma e procurar alternativas para que esse trabalhador se sinta mais satisfeito e de repente esses transtornos mentais reduzam nesse ambiente? Então, acho que a via é sempre a via da palavra, né? Então, à medida que a gente possa escutar esse trabalhador, que a gente também possa escutar um pouco, né, da dinâmica da organização. É claro que as organizações elas têm uma urgência, que é a urgência da produtividade, mas isso também tem um limite de tensionamento. Então, qual que é a possibilidade que a gente tem, por via das organizações, de promover um espaço de trabalho em que as pessoas, no mínimo, possam se colocar lá em sua plenitude, inclusive um espaço onde os erros possam aparecer, onde os equívocos possam aparecer, isso pode ser tratado lá dentro. Porque uma dificuldade que a gente tem hoje é que não pode ter erros, tem que ser muito produtivo, tem que alcançar aquilo que é a demanda do outro de produtividade, e isso muitas vezes para o sujeito também é muito duro, né? Então, se eu acredito numa via, é sempre a via do diálogo, da palavra, um espaço também que a gente possa tomar isso, que é do sintoma de cada um, numa perspectiva de cada um, né? Então, tem uma singularidade ali de cada adoecimento, de cada caso, que precisa ser cuidada. A gente não pode tratar todo caso de depressão como um caso genérico de depressão. Cada depressão é única, né? Cada caso que chega lá é único, ele precisa ser tomado nessa via. Só que para isso acontecer, a gente tem que primeiro, né, ter vontade política, né, ter campo para que a gente possa ter mais pessoas escutando e trabalhando esse caso na singularidade de cada caso. Mas também acho que tem uma outra via que é de poder tomar esse adoecimento, ou essa sintomatologia, ou esse caso, numa via, primeiro, de compreensão dessas relações, mas também numa via em que a gente possa retornar isso para o campo social. Então, como que eu posso chegar para a empresa e dizer, olha, né, tem um adoecimento aqui que ele aparece numa singularidade, mas que ele fala das relações que estão colocadas, né, na empresa ou na sociedade como um todo. Então, acho que tem um retorno disso que eu acredito que vem de uma clínica, né, muito particular, muito singular, muito individualizada, mas que possa ser colocado no social. Como que isso vai ser colocado? Levando os casos para discutir nas organizações, nos sindicatos, né? Ou tomando uma via são muitos adoecimentos de depressão. O que isso fala da realidade da organização? Também colocar nesse campo social e político maior esse tema para debate, para discussão. Aí vem a questão, né? Que mais uma vez se tenta sempre colocar a sujeira para debaixo do tapete. Então, também não adianta querer tapar, né, assim, tapar o buraco, tapar essa realidade, porque em algum lugar ela vai aparecer, né? Professora, muito obrigada pela participação do nosso programa de hoje. Obrigada. Eu é que agradeço. Obrigada.
O Novo Debate é uma parceria entre a UFPR-TV e o Núcleo de Estudos da Violência Organizacional dos Programas de Pós-Graduação em Tecnologia e em Administração da UTFPR. A nossa proposta é debater conteúdo sobre a violência nos diversos formatos e ambientes em que ela se manifesta. E se você quiser saber mais sobre o tema da nossa conversa de hoje, é só acessar o site que aparece na tela. Neste endereço há informações e pesquisas científicas sobre o assunto. Obrigada pela companhia. Tchau!